Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Informática Inicial. E nessa aula nós vamos aprender o conceito de nuvem computacional e o que são redes sociais e vamos distinguir a diferença entre redes sociais e mídias sociais, tá bom? Então, o conceito de nuvem computacional ele foi retirado do Wikipedia e consiste no seguinte, tá? A computação em nuvem ele é um termo coloquial para disponibilidade sob demanda, sob pedido dos recursos de um sistema computacional, especialmente armazenamento de dados e capacidade de computação, sem o gerenciamento ativo do usuário, de quem utiliza o serviço, né? Isso é importante. No serviço em nuvem, você não tem o gerenciamento dos seus dados, tá? Isso é feito pela nuvem, tá? Então, a gente tem aqui, eu vou explicar melhor com o auxílio dessa figura. Você tem tudo que está dentro desse balãozinho é a nuvem, né? Então, na nuvem eu tenho aplicações, por exemplo, o Gmail, eu tenho vários serviços, por exemplo, ConnectSUS, né? Isso tudo são softwares que estão lá disponíveis na nuvem, né? Eu tenho também plataforma, ou seja, eu tenho banco de dados, onde você grava seu login, você grava sua senha, eu tenho ferramentas de monitoramento de dados, de ciências de dados, e eu tenho também a infraestrutura. O que é a infraestrutura? O disco, né? Quando você salva um arquivo na nuvem, você está usando o disco disponível na nuvem. Então, tudo isso são serviços disponíveis na nuvem e você, como usuário, pode usar os seus computadores que estão fora dessa área do balãozinho, né? Você pode usar o seu notebook, você pode usar o seu telefone, você pode usar tablet. Tudo isso são conceitos que estão fora da nuvem, tá? São dispositivos que estão fora da nuvem e você pertence a um usuário com login e senha da nuvem, tá? Então, em termos de infraestrutura, né, o interessante é que cada um das grandes empresas lançaram uma nuvem computacional de infraestrutura, né? A Google lançou o Google Drive, a Apple o iCloud, né? E a Microsoft lançou o OneDrive e também lançou o Dropbox, tá? O símbolo do Dropbox já mudou, tá? Não é esse mais não. Então, avançando a nossa aula, né? Um outro conceito importante na computação em nuvem, na nuvem computacional, foi o conceito de contas freemium, né? Ou seja, você geralmente, para ter um acesso a uma nuvem de infraestrutura, por exemplo, você tem uma conta freemium, ou seja, essa conta te dá tantos gigas disponíveis gratuitos, e se você quiser usar mais do que 10 gigas ou 20, eu acho que é 20 gigas o limite, você tem que pagar por isso, né? Você tem que pagar uma determinada quantia, geralmente anual, e para poder usar mais do que o estipulado na nuvem computacional, tá? Então esse é o conceito de conta freemium. Outro conceito importante na nuvem computacional é o conceito de elasticidade e de escalabilidade. Bom, vamos ao primeiro conceito. O que é elasticidade? A elasticidade é o poder que a nuvem tem de aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com a sua demanda. Então, quando você tem lá uma conta de 10 GB ou 20 GB, você pode usar 1 GB. Os outros 19 GB estão sendo usados por outro usuário na nuvem. E se você necessitar de mais gigas do que 1 GB, você vai usando e aí isso vai sendo colocado ali, distribuído pelos usuários pertencentes da nuvem, tá? Então, paga-se pelo uso, de forma honesta. Então, se você usa pouco a nuvem, você não paga, mas se você quiser usar muito a nuvem, você precisa pagar por ela. E o segundo conceito que o professor falou é o conceito de escalabilidade, né? Que você nada mais consiste no aumento de oferta de serviço, na oferta do serviço, né, com o auxílio de servidores. Então, você pode ter os seus dados, né, como você não gerencia os seus dados, como eles são armazenados, a escalabilidade me permite que eu armazene num servidor ou os seus dados podem estar em vários servidores. Agora, se esses servidores podem estar no Brasil ou fora do Brasil, você não tem acesso a isso. Para você isso é transparente, tá certo? Então esse é o conceito de escalabilidade. Seguindo, né? Agora, um outro conceito importante em nuvem computacional são os tipos de nuvem, né? Então eu tenho 3 tipos de nuvem
que é a nuvem pública, a nuvem privada e a nuvem comunitária. Tá? E essas três nuvens podem, na verdade, um conceito não exclui o outro. Então você tem aí, você pode ter uma nuvem que ela é pública e privada, ou pública e comunitária, e isso dá origem a nuvens híbridas, tá bom? Então o que é uma nuvem privada? Vamos ao primeiro conceito de nuvem, né? Uma nuvem privada, a infraestrutura na nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma organização. E ela é composta por diversos consumidores, né? Que são pessoas que estão ligadas ao negócio, né? Então, o que acontece? A nuvem privada, ela é feita para uma empresa, para uma única organização. A sua propriedade, gerenciamento e operação podem ser da organização, pode ser também de terceiros ou de uma combinação da organização com terceiros. O que eu posso fazer? Eu sou dono de uma empresa, eu quero uma nuvem para os meus funcionários gravarem os dados de forma segura, eu posso eu mesmo organizar essa nuvem ou posso delegar para uma empresa especializada em nuvem. Tá? E essa empresa, essa nuvem, pode estar dentro ou fora das instalações da minha organização. Então, uma nuvem privada é uma nuvem de uma única organização, ok? O segundo tipo de nuvem é a nuvem comunitária. Né? Nesse tipo de nuvem, a infraestrutura da nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma determinada comunidade de consumidores, de organizações. E essas têm interesses comuns. Por exemplo, eu posso ter uma nuvem para conversar sobre jogos, né? Sobre questões políticas, sobre regulamentações, sobre súmulas, né? Então, a propriedade dessa rede comunitária, o gerenciamento e a operação, ela podem ser de uma ou mais organizações que pertencem a essa comunidade, pode também ser delegada a terceiros, ou pode ser uma combinação desses dois que eu acabei de falar. E mais uma vez, essa nuvem comunitária pode estar dentro ou fora das organizações que participam dessa nuvem comunitária. O último tipo de nuvem, que é a nuvem pública, né, a infraestrutura na nuvem é provisionada para o uso aberto ao público em geral. Né? A sua propriedade, o gerenciamento e a operação podem ser de uma empresa, de uma instituição acadêmica, de uma organização de uma combinação mista. Ela tem obrigatoriamente ficar nas instalações do fornecedor. Lembrando, pelo fato da nuvem ser pública, isso não quer dizer que o usuário não tenha que se identificar na nuvem, tá? A nuvem é pública porque ela é de propósito geral. Por exemplo, o professor acabou de falar, o iCloud, o OneDrive, né, o Google Drive é uma nuvem pública. Só que você precisa estar logado nessa nuvem. Né? E obrigatoriamente o Google Drive pertence a Google, né? Mas ela fica nas instalações da Google, tá? Por uma questão de segurança. Tudo bem? Então nós temos aí os três tipos de nuvem. Por fim, o professor falou que pode ter uma combinação desses três tipos de nuvem e formar o que a gente chama de nuvem híbrida. Numa nuvem híbrida, a infraestrutura da nuvem ela é uma composição de duas ou mais infraestruturas de nuvem, privadas, comunitárias ou públicas, né? Que permanecem entidades distintas, mas são interligadas por tecnologia padronizada ou proprietária que permite a comunicação de dados e a portabilidade de aplicações. Ou seja, quando você usa uma nuvem híbrida, você não tem que se preocupar se você está numa aplicação privada, numa aplicação pública, em qual aplicação que você está. Né? Isso permite, né, a portabilidade de aplicações permite transferência de processamento para a nuvem e balanceamento de carga entre as nuvens. Tá? Então, as nuvens que se resolvam, se são híbridas, elas que se resolvam. Né? Isso tem que ser transparente ao usuário da nuvem. Tudo bem? Bom, falar dos tipos de nuvem, agora a gente vai falar do serviço de nuvem, né? Que é um aspecto importante. Então, existem três tipos de serviço que a nuvem pode te fornecer. O primeiro chama-se Software como Serviço, ou a sigla SaaS, né? Que é Software as a Service, em inglês, né? Então, quando eu uso uma nuvem do tipo SaaS, né? SaaS, eu estou usando apenas o software do Gmail para ver os meus e-mails. Eu estou usando uma nuvem, né? Eu não instalei o Gmail propriamente no meu computador, mas eu estou usando apenas o software. Né? O Office que a gente vai ver nas próximas aulas, né? O Word, né? E o Excel,
eles são um exemplo de software como serviço, né? Eu posso usar o Office pela internet, usando o Office 365. Tá? Eu não preciso instalar o Office na minha máquina, tudo bem? Um outro serviço de nuvem também é a Plataforma como Serviço, ou PaaS, Platform as a Service, né? Que ele permite que você use banco de dados, que você use ferramentas de monitoramento de dados, bibliotecas de dados. Isso é mais ligado a quem desenvolve, a programadores de software, né? Então, é o nível intermediário do serviço de nuvem. E, por fim, um outro serviço de nuvem, o último, o terceiro, é a infraestrutura como serviço, né? O IaaS, Infrastructure as a Service. Né? O que acontece? Quando você tem um serviço IaaS, né? Você usa o hardware da nuvem, né? Você usa servidores, roteadores, você usa espaço em disco, você usa hardware, você usa disco, você usa tudo que tem a ver com hardware que pode ser disponível numa nuvem, você usa nessa terceira camada de serviço de nuvem, tá? Então você tem que entender dessa figura que eu tenho vários serviços de nuvem e cada um dos serviços de nuvem se classifica num determinado tipo. Tudo bem? Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar o conceito de rede social, né? Então, o que são redes sociais, né? As redes sociais, né, mais uma definição tirada do Wikipedia, é uma estrutura social composta por pessoas ou por organizações conectadas por um ou vários tipos de relação, que partilham valores e objetivos comuns. Como valores, a gente diz que são que possuem interesses, né, que possuem afinidades, né, e possuem também objetivos em comum. Então, são exemplos de redes sociais, né, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Twitter, o WhatsApp e o Telegram, né? O Facebook foi uma rede criada, né, para que as pessoas pudessem fazer interação social através de foto, né? Isso foi criado numa universidade e hoje em dia é uma rede muito interessante porque ela oferece para você uma rede completa de leitura de notícias, de interação social, se tornou uma rede bastante interessante, tá? O Twitter, né? O Twitter é usado para discussões, informações e microtextos, né? Se eu não me engano, são 280 caracteres, né? Então, o Twitter é uma rede que você tem que ser bastante sucinto quando você coloca a informação ali, né? Virou um pouco estranha a rede, né? No sentido de que ela não tem muita moderação, então é uma rede bastante agressiva, né? Uma outra rede social que a gente também conhece bastante é o Instagram, né? O Instagram é uma rede social onde você coloca lá suas fotos, né? E interage com os determinados amigos que você tem, ou pode colocar essas fotos em público, né? Também tem agora uma formação, né? Uma funcionalidade interessante que é o do Reels, né? Que permite que você coloque vídeo, que você faça propagandas. É uma rede que vem crescendo muito, mas que eu acabei de ler semana passada que também parece que vai ter um fim ano que vem, porque vai cair em desuso, enfim. Quem trabalha com redes sociais, eu não trabalho com redes sociais, o pessoal que faz marketing digital que estuda melhor essas redes, né? O LinkedIn é uma rede interessante, porque é uma rede que liga currículos, né, com planos pagos, né? Se você quiser botar o seu currículo, turbinar, né, para o mercado de trabalho, você tem que pagar por isso, né? Então é uma rede mais ligada para o mercado de trabalho. E por fim nós temos os dois, né? O WhatsApp e o Telegram, que são redes sociais voltadas à comunicação, ou par a par, ou pessoa a pessoa, ou grupo a grupo, né? Então no WhatsApp e no Telegram você pode criar grupos de discussão, pode fazer ligações, né? Você pode agora também publicar um status, né? Como você está, fotos, coisa e tal. Então são redes sociais bastante interessantes. Vai ficar como um trabalho para a gente fazer nessa aula. Cada aluno vai escolher o seu e a gente vai trabalhar em cima disso. Mas qual a diferença de redes sociais para mídias sociais, professor? Mídias sociais
Elas são sites e aplicativos que permitem conexão e interação entre usuários. Isso as redes sociais também fazem. Mas eles são redes sociais em massa. Por exemplo, o YouTube é uma mídia social. Por quê? Porque você pode conectar e interagir com pessoas sem haver comunicação individual, né? Você consegue alcançar um grande número de pessoas ali. Né? As mídias sociais mais populares, né, são Facebook, YouTube, Instagram e WhatsApp. Toda mídia social, toda rede social é uma mídia social, tá? Isso é bom a gente entender. Mas nem todas as mídias sociais são redes sociais, tá? O YouTube é destacado como exemplo de mídia social, que não é uma rede social. Pessoal, agradeço pela interação, né? Esse é o fim da nossa aula de hoje. Dúvidas, envie e-mail pessoal para o professor ou interage no Google Classroom. Um forte abraço a todos.